E nós podemos, meus queridos irmãos, aprender lições preciosas através do silêncio de Deus também, na vida desses personagens, na vida desses homens de Deus. Lições que podem nos ajudar a compreender o que Deus deseja operar em nós quando Ele parece estar em silêncio. Quando Deus aparentemente está em silêncio, existe algo que Ele deseja realizar em nós. O silêncio de Deus, queridos, é terapêutico. Ele tem os seus efeitos, Ele tem o seu propósito. O silêncio de Deus, queridos, nem sempre é algo que acontece para prejudicar você. Quando Deus parece estar em silêncio, queridos, aí que nós temos que parar para fazer uma grande descoberta. E a maior descoberta, queridos, é que quando Deus está em silêncio, nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Essa é uma grande descoberta. É aí que você tem que ter mais intimidade, é aí que você tem que se aproximar mais dEle. Não é se distanciar, mas é se aproximar, é chegar até Ele. Jó, um grande homem, um homem que realmente era servo de Deus, íntegro, se desviava do mal. Havia grandes qualidades na vida daquele homem. Ele experimentou por um período da sua vida desse silêncio também. Queridos, o silêncio de Deus não se resume apenas para as pessoas que estão afastadas dEle, que estão em pecado, que estão distantes do Senhor. Homens de bem, homens íntegros, homens fiéis ao Senhor, homens tementes a Deus também viveram, experimentaram do silêncio de Deus. Que dirá nós? A vida desse homem, de Jó, ela nos ensina sobre como ter mais intimidade com Deus quando Ele parece estar em silêncio. É quando Deus parecia estar em silêncio na vida de Jó, que ele buscou ter mais e mais intimidade com Ele. Lá em Jó, capítulo 1, verso 8, abre a sua Bíblia, um pouco antes aí onde nós estávamos, capítulo anterior, capítulo 1, verso 8 de Jó, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Olha só. Olha só que homem. Não existia ninguém na terra como ele. Temente a Deus, íntegro, se desviava do mal. A dor do silêncio de Deus na vida de Jó, meus queridos irmãos, era intensa. Era intensa. E ele chegou a fazer uma declaração lá no capítulo 23, verso 1 e 2 de Jó. Capítulo 23, verso 1 e 2. Ele faz a seguinte declaração: essa dor que ele sentia era intensa. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. E ele continua dizendo no versículo 3: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Ah, se eu soubesse. Jó estava experimentando esse silêncio, o silêncio de Deus. E a dor dele era grande. A dor dele era grande. Mas, queridos irmãos, foi depois de todo esse vendaval
na vida de Jó. Depois de tudo isso, depois de todo esse silêncio que ele experimentou, veio um tempo de bonança, e Jó fez uma declaração. Vamos lá, no verso 40, capítulo 42 de Jó, olha só que declaração que ele faz. Capítulo 42, verso 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos irmãos, foi nesse tempo, nesse período de silêncio, foi nesse tempo que Jó aprendeu a ter mais intimidade com Ele, que ele apenas conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora, depois desse tempo que ele viveu do silêncio, ele conheceu, ele passou a ver quem de fato Deus é na vida dele. Que muitas vezes, queridos, esse silêncio de Deus, muitas pessoas se afastam de Deus, mas tem outros que se aproximam, que não aceitam, que fala: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso me achegar ao Senhor, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor, eu preciso, eu almejo ter intimidade com o Senhor. Irmãos, nesse tempo de pandemia, muitos mesmo se esfriaram, mas também existem aqueles irmãos que manteram a fé, que se manteram fiéis e que se aproximou mais do Senhor. Muitos esfriaram, mas tem aqueles que fez como Jó, buscou ser íntimo de Deus, ter mais intimidade com Deus. Amém, queridos? Apesar de tanta dor que Jó viveu, ele, no final do capítulo do livro, ele faz essa declaração: agora os meus olhos te veem. Nós só podemos enxergar e ver quem é Deus após passarmos tempo, termos intimidade com Ele. Amém, queridos? Amém. É quando Deus parece estar em silêncio, queridos, e nós temos que fazer essa descoberta, e precisamos ter mais e mais intimidade com Deus. É quando Deus parece estar em silêncio, é que nós podemos aprender outra questão, outra situação, é que nós precisamos aprender a depender ainda mais dEle. Esse é o segundo ponto de hoje. Quando Deus parece estar em silêncio, aí que nós temos que aprender a depender mais dEle. Dependência de Deus, irmãos. Dependência. A experiência do profeta Abacuque nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio, nós precisamos aprender a depender ainda mais dEle, a confiar na sua provisão dia após dia. Abacuque, ele revela isso para nós. É que quando Deus está em silêncio, aí que nós precisamos depender ainda mais dEle, confiar na sua provisão.